Em uma tela de fundo roxo, há no centro o logo do projeto AI. O logo é na cor laranja. Ao lado direito do logo há a frase Acessibilidade Comunicacional no IFAM. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Chami, sou professor aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Em uma tela de fundo em tons de roxo, há no canto superior direito o logo do projeto AI. No canto superior esquerdo está o logo do IFAM na cor branca. No centro, o professor de informática, um homem de pele negra, cabelos escuros, trajando camisa polo listrada nas cores amarelo, preto e azul. Ao seu lado esquerdo está o intérprete de Libras, um homem de pele clara, com cabelos escuros e uma mecha branca. Ele traja uma camisa preta. E no centro inferior, há as legendas do vídeo na cor amarela. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema banco de dados. Banco de dados é uma das disciplinas mais importantes dos cursos de informática. Para que serve um banco de dados? Toda a representação que nós temos de informação, antes de ser uma informação, ela é um dado, tá? Existe uma diferença entre dado e informação. A informação é um conjunto de dados trabalhados, tá? E com um significado para alguma pessoa que entende aquele significado. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Um sistema acadêmico, um sistema que você controla alunos, professores, notas, horários, disciplinas. Todos esses dados são armazenados de alguma forma numa estrutura, que é o banco de dados, e isso pode ser depois consultado, pode ser gerado relatórios, pode ser gerados gráficos a partir disso, tá? E nós temos toda uma metodologia para iniciar esse estudo desses dados, como eles vão ser representados, como eles vão ser armazenados. E a primeira parte que a gente vai ver chama-se modelo entidade-relacionamento. O modelo entidade-relacionamento, ou MER, é um diagrama de alto nível conceitual, onde nós podemos representar de forma gráfica esses objetos, essas coisas que a gente quer guardar no banco de dados. Então, pessoal, vamos pensar agora em como esses dados podem ser armazenados e como eles podem ser representados no modelo entidade-relacionamento. O modelo entidade-relacionamento tem alguns componentes. Vamos falar sobre entidades, atributos e também tem o relacionamento, mas hoje nós vamos nos concentrar em entidades e atributos. Uma entidade é alguma situação, uma coisa do mundo real que ela tem existência física ou conceitual. Nós temos que armazenar. Um exemplo, uma entidade pode ser um conjunto de alunos. Já que nós pensamos no sistema acadêmico, vamos pensar em alunos. Há um quadro na cor verde escuro com as bordas marrom claro. No centro do quadro, há um retângulo com as bordas na cor branca. E dentro está escrito em branco a palavra aluno. E ao redor, há setas apontando para 3 elipses. No canto superior esquerdo, há uma elipse com as bordas também na cor branca. E dentro, há a palavra nome. No canto superior direito, há outra elipse. Dentro está a palavra telefone. No canto inferior direito, há uma elipse com a palavra endereço. Aluno é uma entidade que tem um conjunto de elementos, cada elemento é um aluno que tem as mesmas características. O que seriam essas características? São os atributos. Vamos pensar nos dados que a gente pode armazenar dos alunos. Pode ter matrícula, pode ter o nome, pode ter endereço, o e-mail, telefone, CPF e muitos outros. Tá? Um dos conceitos de banco de dados é que a gente só vai armazenar o que é realmente necessário para aquela situação. Nós estamos falando no sistema acadêmico, então a gente não precisa armazenar o número do sapato do aluno, o tamanho da roupa, da calça, isso não precisa. Tá? Se o sistema fosse para uma sapataria, isso seria interessante. Você teria um cliente que você teria o dado lá de número do sapato daquele cliente, quando chegasse algum modelo do número dele, você poderia fazer uma ligação ou mandar uma mensagem de WhatsApp para que ele pudesse ir na loja para comprar, quem sabe, aquele produto, né? Mas vamos voltar ao nosso tema aqui, que é o sistema acadêmico. Então, cada dado desse, que seria um atributo, ele pode se dividir dependendo da característica.
O CPF, por exemplo. No quadro, agora, há um retângulo com as bordas brancas. Dentro, há a sigla CPF, com a fonte branca. É um atributo que a gente chama de atributo simples. Atributo simples, a gente não precisa fazer divisão, não tem sentido a gente dividir esse dado em vários, tá? Vamos dar um outro exemplo. Endereço. No quadro, há, ao lado esquerdo, um retângulo. Dentro, há a palavra aluno. À direita dele, no centro do quadro, há uma elipse. Dentro, há a palavra endereço. E há setas brancas apontando para algumas elipses que estão ao lado direito do quadro. Na elipse superior direita, há a palavra rua. Na elipse central direita, há a palavra número. E na elipse inferior, há a palavra complemento. Endereço, eu posso ter o nome da rua, o número da casa, um complemento. Se a pessoa morar no condomínio, eu posso ter o número do prédio, o andar, o apartamento. Então, cada divisão dessa pode ser um atributo simples, mas esse atributo a gente pode dizer que é um atributo composto. Então, o atributo composto também é uma representação que ela é importante porque a gente vai ter vários atributos simples que formam esse atributo composto. O atributo é um atributo multivalorado. Como o próprio nome está dizendo, multivalorado, tem múltiplos valores. Esses valores eles ocorrem simultaneamente. Ou seja, vamos pensar num dado chamado telefone. No meio do quadro, ao lado esquerdo, há um retângulo com as bordas brancas com a palavra aluno. Há duas setas apontando para duas elipses, uma no canto superior direito com a palavra telefone e uma no canto inferior direito com a palavra e-mails. Um aluno pode ter mais de um telefone. Isso é um atributo multivalorado. Um outro dado que pode ser multivalorado, um outro exemplo, e-mail. Cada aluno pode ter vários e-mails e todos esses e-mails podem ser cadastrados no nosso sistema, no nosso banco de dados, tá? Então, vamos pensar agora em outros exemplos, em outras entidades. Vamos pensar num professor. No meio do quadro, ao lado esquerdo, há um retângulo com a palavra professores. Há algumas setas brancas apontando para algumas elipses. Na elipse superior direita, há a palavra matrícula. Logo, na elipse abaixo, há a palavra nome. Na elipse central, há a palavra endereço. Na elipse do canto direito inferior, há a palavra telefone. Na elipse abaixo, há as palavras formação acadêmica. O professor também a instituição tem um cadastro de professores, isso precisa ser armazenado e pode ser feito relatórios por idade do professor, por disciplina que ele ministra, por formação acadêmica, tá? Então, professor, o que vocês acham que pode ser? Também uma entidade. Tá? Professor também, a instituição tem um conjunto de professores com as mesmas características. O professor tem uma matrícula, tem um nome, tem um endereço, tem uma data de nascimento, telefone. É parecido com o aluno, mas tem outras finalidades. Então a gente tem aí, o professor também pode ter o salário, pode ter a formação acadêmica, tá? Que isso é importante para saber quais disciplinas ele pode ministrar. Então, pensando agora, nós falamos de duas situações que são físicas. Aluno, digamos que é um objeto físico, o professor também é um objeto físico, eles existem. Mas vamos pensar em disciplina. A disciplina é conceitual, você não pega numa disciplina. Então a disciplina é um objeto conceitual que também é uma entidade. Tá? É um conceito que ela tem também um conjunto de disciplinas com as mesmas características, e essas características também são os atributos da disciplina. Então, uma disciplina, quais são os atributos? Ela tem a sigla, ela tem um nome, ela tem uma carga horária. Então, tudo isso faz parte da disciplina. E também, cada entidade dessa que a gente está identificando, nós criamos alguns atributos para aluno, e nós classificamos em atributo simples, composto e multivalorado. Pensem agora em como isso seria para o professor, como exercício para vocês, como seria para a disciplina, quais seriam os tipos de atributo. Então, como exercício, a gente tem que pensar, vamos identificar todos os dados que existem para aquela situação que a gente quer representar e quer armazenar,
E depois, qual é a classificação desse dado? Ou seja, esse atributo que faz parte da entidade disciplina ou da entidade professor, qual é a classificação? Ele é multivalorado? Ele é composto? Ele é simples? Isso é importante porque isso vai ter implicações. Esse modelo ele vai ser convertido num outro modelo mais para frente, que não faz parte do nosso escopo da nossa aula de hoje, mas toda essa classificação ela tem um significado para o banco de dados. E para quem está modelando, o modelo de entidade de relacionamento é como se fosse um guia, para a gente olhar e ver como que foi pensado aquela representação conceitual inicial. Como falei no início, é uma abstração de alto nível. A gente vai olhar ali sem ter conhecimentos técnicos de que banco de dados a gente vai armazenar, não vai pensar em nada muito técnico, mas a gente tem todos os conceitos necessários para guardar os dados e gerar um sistema de informação. Então, pessoal, agora nós vamos pensar em alguns exercícios que vocês podem fazer para fixar os assuntos que nós vimos hoje. Primeiro, no sistema acadêmico, nós falamos em 3 elementos: aluno, professor e disciplina. Pensem em outras entidades que a gente pode representar no sistema acadêmico. O que vocês podem pensar? Peguem o caderno de vocês e escrevam, né, que tipo de coisa a gente precisa armazenar além disso. Vou dar um pequeno exemplo. Uma prova seria o quê? Pensem. Como que a gente vai associar uma prova com aluno, com professor? É outra situação, mas uma prova, pensem o que seria. Um outro exemplo, as salas de aula. Como que a gente vai saber, de repente, né, quais são as salas, quantas salas tem, né, quantos lugares tem na sala? Já estou dando uma dica, que pode ser um dado a ser armazenado. Tá? E vamos pensar também em outra situação. Vamos sair do sistema acadêmico e vamos pensar no sistema comercial. Você vai abrir uma padaria. Então, na padaria, o que você precisa armazenar para gerenciar essa padaria? Vou dar uma dica. Você pode ter um cadastro de cliente, como eu falei na questão da sapataria anteriormente. Tá? Mas você vai ter que controlar também produtos, vai ter que saber de quem você vai comprar esses produtos. Você vai controlar alguns dados de produtos. Se você trabalhar com características de produtos alimentícios, tem uma característica. Produtos que não são alimentícios tem outra. Alimentícios, por exemplo, tem datas de validade. Então a gente precisa armazenar. Como a gente vai trabalhar essa validade é outra situação, mas pensem primeiro que dados a gente precisa armazenar e representar para garantir que na hora que a gente precisar usar isso no sistema de informação, a gente vai ter isso representado. Tá? Esse modelo de entidade de relacionamento, a ideia é que a gente capture todas as características importantes para que o sistema de informação funcione no final. Se a gente esquecer um atributo, eu esqueci de armazenar o telefone do aluno no meu sistema acadêmico, aí de repente a instituição precisa ligar para o aluno, aquilo não vai ter no sistema, certo? Então, a gente tem que pensar, nesse momento, nós estamos pensando, fazendo o papel de analistas de dados, analista de banco de dados. Então, a gente tem que pensar realmente de forma detalhada e pensar em todas as possibilidades para não faltar nada. Então, a aula de hoje é essa, pessoal. Espero que tenham gostado. Tá bom? E ficamos à disposição para continuidades no futuro.